E nós estamos na Semana Mundial do Aleitamento Materno. E vamos então aproveitar para conversar com o Dr. Silvio Renan Monteiro de Barros, que é médico pediatra, autor do blog do pediatra e do livro Seu Bebê em Perguntas e Respostas, do nascimento aos 12 meses. Dr. Silvio, bom dia, é um prazer tê-lo conosco. Bom dia, Luísa. O prazer é meu de conversar com você, com os ouvintes aí de Brasília. Doutor Silvio, eu queria que o senhor começasse explicando para a gente quais são os benefícios da amamentação. Eu vou começar com um resumo. Leite de vaca é ótimo para bezerros. Leite de cabra é ótimo para cabritinhos. E o leite humano, que é o leite materno, é ótimo para bebê. Todo o leite materno é o alimento do bebê de 0 a 1 ano. Todos os outros são substitutos na falta desse. A mãe tem que sempre se preocupar em amamentar o seu bebê. Tudo que puder atrapalhar isso deve ser evitado, para a mãe poder amamentá-lo e ele vai ter saúde para o resto da vida. Não só a saúde física, a saúde psicológica, a saúde neurológica, afetiva, em tudo ele vai ser, o bebê alimentado ao peito é mais rico em tudo isso que eu falei. Porque o leite em si, né? Ele passa, além de encher a barriguinha, né, do neném, ele protege contra várias doenças também, né? E ainda tem aquela coisa gostosa do aconchego, do mamar no peito. E para a mãe, eu que amamentei minhas filhas no peito, gente, é gostoso demais você ver aquela carinha olhando para você ali. Nossa, é tudo de bom, doutor Silvio. Agora, quais são as principais dúvidas que muitas vezes levam as mães a não amamentarem os filhos? O principal problema da mãe, principalmente no primeiro filho, é a insegurança. Ela, todas as vezes que o seu bebê chorar, e você tem filho, você sabe que os bebês choram. Todas as vezes que o seu bebê chora, essa mãe, a primeira coisa, é culpa minha, eu não estou conseguindo amamentar direito. Embora a criança chore por gases, por tristeza, por ansiedade, por dor, por cólica e por inúmeras outras razões. Mas a mãe sempre pensa, está com fome e a culpa é minha. Isso leva a uma ansiedade, uma angústia tão grande na mãe, que às vezes até prejudica. Acaba oferecendo uma mamadeira, um substituto, entre aspas, não é um substituto, né? Substituto só para falta. Oferece e a criança suga, aquilo é mais fácil de sugar do que o leite materno, então ela acaba abandonando o leite materno e perdendo todos esses itens que você falou, físico, imunológico, afetivo, psicológico, tudo. O leite é um alimento completo para o bebê. O bebê, quando nasce, ele tem uma imunidade, eu não diria zero, que tem um pouquinho que ele recebeu da mãe durante a gravidez através da placenta. Mas através do leite materno, a mãe continua passando para ele, não antígenos, mas anticorpos, que vão protegê-lo parcialmente até que ele receba as vacinas ou tenha contato com os vírus e bactérias e desenvolva a própria imunidade dele. Isso vai abaixando essa imunidade que a mãe passa até uns 7 meses, quando chega no mínimo da soma da mãe com o bebê, e depois, até os 4 anos, o bebê adquire praticamente toda a sua imunidade. Então, é importantíssimo, né, nessa parte, essa imunidade é para a vida inteira. Então, se essa criança recebe o leite materno, ela vai ter menos doenças. Às vezes eu digo, meu filho mama no seio, mas teve 3 gripes já. Se ele não mamar, teria 5, 6, 8 gripes, uma pneumonia. Então, sempre a criança que mama ao seio tem menos infecções que a criança que não mama ao seio. Agora, doutor Silvio, existe leite fraco? Porque tem muita gente que não, eu vou dar a mamadeira porque meu leite é fraco e o neném está chorando toda hora. Não existe leite fraco. O leite fraco, eu vou fazer até uma brincadeirinha agora, o leite fraco foi criado pelas avós. Porque a avó... Não bota a culpa nas avós, não, doutor. Não, eu já sou avó, isso é maldade com a gente. A explicação é a seguinte, a mãe vê a sua filha nascer, aquela coisinha pequenininha, frágil, que cresce, que entra na puberdade, vira uma adulta, casa e tem filho. Para a mãe, quando olha para essa filha, ela ainda é uma criança. E a mãe é a primeira pessoa a dizer, não, ela não pode ter leite suficiente, ela é um bebê, minha filha é um bebê, como é que vai poder amamentar um bebê? Isso é psicológico. Então, essa mãe, inconscientemente, coitada,
ela está influenciando assim, dá alguma coisinha, assim, não vai conseguir, e acaba influenciando dessa forma. Não é maldade de vó, nada disso não, é uma atitude normal eu vejo meu filho mais velho tem 41 anos, minha filha mais nova tem 38, e eu os vejo como criança até hoje. Uhum. É o normal, você vê suas filhas, não sei que idade é assim agora, não como crianças. Uhum. Então, na hora que elas vão amamentar, você fica olhando, será que ela vai conseguir? É tão pequenininha, tão fragilzinha, né? Daquela criancinha que eu conheci, e isso é um dos fatores que atrapalham. Não existe leite fraco. O que pode ocorrer é uma insuficiência de leite. A criança precisa de mais leite que a mãe está conseguindo produzir. Isso pode acontecer, é raro, mas pode acontecer. E, infelizmente, considera-se como muito mais frequente isso do que na verdade. Então, às vezes a criança tem uma infecçãozinha leve, uma virosinha boba e perde peso. A mãe já está perdendo peso, a criança está chorando por causa da virose, então começa a introduzir o leite artificial, a possibilidade dessa criança largar o seio materno é muito grande. Quanto mais cedo se institui o leite artificial, não estou dizendo que eu não ponho, não. Tem crianças que eu tenho que dar o leite artificial até sob o risco, porque a criança está entrando em desnutrição, é diferente. Às vezes por doença da criança, às vezes por incapacidade de sucção, então a gente tem que entrar. Mas é muito raro. O comum é mamar ao seio, exclusivamente ao seio durante 6 meses, e seio mais outros alimentos, se não leite, até os 12 meses. Eu, graças a Deus, tenho tido um grande sucesso com as mães aqui no meu consultório, porque elas têm seguido isso a risco e agradecem até depois de um ano a saúde da criança por eu ter insistido tanto com elas para que tomasse o leite materno. Só. Agora, por que só mamar no peito até os 6 meses? Não precisa dar água, chazinho, nem nada disso? O leite materno é suficiente em tudo, inclusive em água. Tanto que nesses dias de ar, em Brasília é muito comum isso, faz seco demais, né? A criança mama ao peito muito mais vezes. A mãe, às vezes, pensa que está tendo leite insuficiente, que a criança está mamando toda hora. Mas que ela precisa de água, e a água do leite é suficiente para a criança. Do 0 a 6 meses, o leite materno completa, aliás, 0 a 1 ano, o leite materno completa tudo. Tudo. Ela não precisa de mais nada. Depois de 1 ano, ela vai precisar de outros alimentos. O leite começa a ficar insuficiente, realmente. Mas de 0 a 6 meses, a 1 ano, a criança recebe um leite muito mais nutritivo e com uma capacidade de digestão muito melhor. É muito mais fácil. Ela nasceu pronta para digerir leite materno. Não nasceu pronta para digerir outros alimentos. Então, depois dos 6 meses, a gente introduz os outros alimentos e assim essa criança vai se preparando para quando chegar 1 ano, no segundo ano de vida, quando começa o desmame, ela está capacitada a comer qualquer outro alimento, inclusive leite artificial, leite de outros animais. Agora, uma dúvida que eu acho que deve ser bastante comum nas mães, principalmente as novatas, né? É se dá o peito em horas certas ou se dá cada vez que a criança quiser. Se cada vez que chora, por exemplo, já põe o peito. Como é que faz? A livre demanda é o ideal, realmente. A criança tem fome, deve mamar. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que criar nessa criança uma disciplina que ela vai levar para a vida inteira. Então, o meu conselho é livre demanda, nos primeiros meses, né? Livre demanda, mas não deixando passar de 3 em 3 horas, porque não deixando passar de 3 horas entre uma mamada e outro, porque essa criança vai começar a criar alguns horários, um certo horário em que ela vai espaçar, vai descansar mais, mamar menos. Então, esse horário começa aos 2 meses, mais ou menos, de 3 em 3, vai passa para 4 horas naquele horário, passa para 5, vai chegar até 6. Este horário, para a criança, pode ser qualquer um, mas para a mãe é muito interessante que ele seja durante a noite, para ela descansar. Então, durante o dia, livre demanda, porém, entre 6 da manhã e 9 da noite, essa livre demanda nunca deve passar de 3 horas. Pode ser antes, não tem problema nenhum, mas nunca deve passar de 3 horas. Se o bebê estiver dormindo... Às 10 da noite, ela pode mamar a hora que ela quiser. Porque no começo o bebê dorme muito, mas se ele estiver dormindo, então pega ele e põe para mamar. Exatamente, passar das 3 horas. É uma forma de educá-lo para os horários de refeições. E como é que a mãe faz para ter mais leite? Porque muita mãe reclama. No começo é até normal não ter tanto leite assim, né? Exato. A pojadura mesmo ocorre em torno dos 10 dias, quando ela começa a produzir o leite real, em uma quantidade razoável que vai crescendo.
Mas tem o melhor estímulo para a produção do leite é a amamentação. Quando a criança mama ao seio, as substâncias são liberadas pela mãe, vão para o hipotálamo dela, dão a mensagem que esse leite está sendo utilizado e o hipotálamo responde com estímulo para produzir mais. Existem mães que amamentam gêmeos, eu tenho uma sobrinha recentemente que amamentou gêmeos, só ao leite materno conseguiu até os 5 meses, os dois. E era uma pequenininha, 1,50 m e poucos. Nos Estados Unidos tem casos de mães adotivas que começam a dar mamadeira para o filho, mas como se fosse um sorinho e vem com o caninho até o tubinho até o seio dela, ela coloca o silicone, ela toma um pouco de hormônio também antes. A mãe adotiva. E a criança começa a mamar ao seio. Depois de algum tempo a mãe começa a produzir leite, a mãe adotiva, sem ter a gravidez. Quer dizer, o estímulo da amamentação é o maior estímulo para se ter leite. Então, por isso que eu digo, se você der de 3 em 3 horas, a sua produção vai aumentar mais ainda. E com o tempo ela vai se adaptar à demanda da criança. Se a criança mama 30 ml, você vai produzir 30, 35. Se a criança mama 200 ml, você vai produzir 200, 250. Então, é uma adaptação perfeita. Esse é um reloginho perfeito, que funciona melhor do que digital. Então, essa é o grande estímulo. Agora, o que atrapalha? A sociedade é uma das coisas que mais atrapalha o aleitamento. Então, a mãe tem que segurar de avó, de tia, de marido, principalmente, para lhe dar segurança, não fazer cobranças, explicar para ela, não, vamos sim, que isso aí você vai acabar produzindo, e ela acaba produzindo sim, muito bem, sem problemas. É claro que tem casos em que, ou por doença materna, ou por uma criança com problemas de sucção, que mama muito pouco, acaba a mãe não produzindo. Nesse caso, infelizmente, são as exceções em que é obrigado a instituir uma amamentação artificial, um leite artificial, e praticamente interrompe o aleitamento materno. Mas isso provoca uma impotência tão grande na mãe, a gente sempre tenta segurar um pouco mais para ver se consegue, porque uma mãe que não amamenta, ela fica... Tem mães que não gostam de amamentar, é outra história, mas a mãe que quer amamentar e que não consegue, ela tem uma sensação de impotência, ela fica carregando durante muito tempo uma carga grande com relação de culpa com relação à criança. Então, a gente tem que cuidar disso também. E nessa hora que foi instituir um leite artificial, deixar ela à vontade, explicar para ela, não tem mais jeito, isso aqui é uma solução, nós temos que fazer, porque vai fazer mais mal para o seu filho, o seu leite do que o outro, isso nessas condições, nessas raríssimas condições. Graças a Deus são raríssimas. E mesmo também a mãe que está com dificuldade, porque às vezes é uma questão de mudar a posição que o neném está. Tem posição que o neném fica quase que sentado no colo da mãe para mamar, né? Que vai facilitar. Quem precisar de orientação, nos bancos de leite dos hospitais, inclusive nos hospitais públicos, né? Tem o pessoal especializado que orienta com toda a paciência, treina a mãe a dar de mamar, né, doutor Silvio? E mesmo à distância também, hoje tem vários sites, portais aí de aleitamento materno. Tem um de Portugal muito interessante, leitematerno.org. Tem outros aí, tem vários. Se for leite materno, você vai achar um monte de coisas lá que explicam, você vê coisa séria, é claro, que explicam muito bem. A posição de amamentação, por exemplo, é uma coisa interessante. As mães de primeira viagem chegam ao consultório reclamando. Aqui, eu recebi 6 visitas. Cada uma falou que eu estava amamando errado e cada um deu uma fórmula diferente para amamentar. A melhor forma de amamentar é a que seja mais confortável para a mãe e para o bebê. Se a criança está, como você falou, sentada, se a criança está deitada sobre o colo da mãe, ou se a criança está de bruços, ou está de costas, não tem a mínima importância. É confortável para a mãe, é confortável para a criança, está conseguindo êxito, essa é a posição. Eu até aconselho as mães a não amamentar na frente das outras para não dar o palpite. Porque a forma de amamentar é aquela que agrada a mãe e a criança, porque a mãe confortável vai produzir mais leite, a criança confortável vai sugar mais leite. Então não tem fórmula mágica, não. E os bons sites explicam isso. A fórmula é aquela que se encaixa melhor. E cada mãe tem a sua posição e a criança acaba se adaptando bem. Agora, a hora de dar de mamar é hora de sossego, né? Total. Visita na sala, criança no quarto, a mãe vai amamentar, vai ela, no máximo o marido, no máximo a avó,
ali para dar uma forcinha, para segurar, para ajudar a segurar e tal, e ninguém falando, tem criança expressiva que para de mamar de qualquer coisa, olha para a visita e para de mamar, começa a dar risada. E tudo isso atrapalha, assim como a refeição deve ser um horário, um ritual de sentar-se à mesa, comer direito, assim também é a amamentação. Nós estamos aqui conversando com o Dr. Silvio Renan Monteiro de Barros, que é pediatra, autor do blog do pediatra e do livro Seu Bebê em Perguntas e Respostas, do nascimento aos 12 meses. Doutor Silvio, e o que a mãe come passa para o leite? É verdade que a mãe tem que evitar comer pimenta, essas verduras e tubérculos que dão gases, essas coisas assim? É uma coisa interessante, porque essas coisas, esses alimentos, eles passam para o bebê, mas passam sob a forma de carboidratos, aminoácidos, aminoácidos são pequenos pedaços de proteína, pequenas gorduras, e não assim, não é, então a mãe não deve comer pimenta, ela não deve comer tubérculos, porque se ela estiver mal, ela com gases, ou se ela estiver com a pimenta, que acidifica o sistema dela gástrico, o sistema intestinal, ela não vai passar bem, não passando bem vai prejudicar a alimentação. Algumas coisas não devem ser utilizar. Álcool nunca, né? Café, que pode estimular a criança, a cafeína passa. Chá também, chá preto, que a cafeína passa. Chocolate é estimulante, então às vezes a proteína do cacau, lá, que é a substância do cacau que é estimulante, pode passar para a criança também, mas são extraordinários. Então, a criança tem gases, não é porque a mãe comeu brócolis, comeu couve-flor, não. A criança tem gases porque ela fermenta o leite que ela mamou da mãe. E a fermentação do leite materno é muito menor do que a fermentação do leite de vaca, porque o leite materno a criança já sabe digerir melhor, então não tem muita fermentação. Então a mãe deve evitar coisas que sejam estimulantes, vão tirar o sono da criança. Alguns remédios a mãe vai precisa mesmo tomar de qualquer forma, vai ter que abandonar o aleitamento. E se tiver risco da vida da mãe, ela tem que tomar. Então vai ter que abandonar o aleitamento, mas são coisas excepcionais. O normal é que a mãe pode ter uma alimentação normal do que ela gosta, sem exageros. Ela não vai deixar de tomar café, ela vai tomar um café no café da manhã, que a criança durante o dia, se não dormir, não tem problema. Não vai tomar 6, 8 xícaras de café por dia, tomar uma ou duas. Então isso aí não tem problema nenhum. O álcool não, o álcool é totalmente contraindicado hoje para a alimentação. Agora, é verdade que amamentar ajuda a emagrecer, a recuperar a forma da mãe? Ah, sim. E porque você está literalmente sendo sugada. Aquilo que você se alimenta, que você transforma em energia, em calorias, em carboidratos, proteínas, tudo isso vai produzir calorias, né? Então, aquilo lá é consumido pela criança. Então, amanhã acaba perdendo peso, realmente. A não ser que ela abuse também e comece a comer demais, porque às vezes, pela própria ansiedade do bebê novo que está em casa, ela pode realmente comer além do necessário, né? Então aí pode não emagrecer. Mas normalmente a mãe emagrece muito bem, só com a alimentação mesmo, sem precisar de nenhum regime especial. Então não pode confiar também de que vai emagrecer porque está amamentando e exagerar na comida, né? Vou aproveitar porque eu estou amamentando. A dieta tem que ser balanceada, não tem jeito. Aí não vale, né? Ó, tem a pergunta aqui do nosso ouvinte, seu Apolônio, lá do PSUL, que dizia: as mães que fumam? Cigarro também é outra contraindicação total. Eu nem falei porque, graças a Deus, aliás, não graças a Deus, que também diminuiu, mas parece que está aumentando de novo o número de fumantes no Brasil. Mas o cigarro é altamente prejudicial, tanto pela sua alimentação, como também pelo ambiente. Hoje tem trabalhos mostrando em crianças que a incidência de asma em crianças vizinhas de fumantes, vizinhas que eu digo de parede, prédio, de parede, mostrando que os produtos nocivos do fumo podem passar até pelas paredes. Então, tem mais asma e mais rinites as crianças que são vizinhas de fumantes que as que não são. É o fumante passivo à distância ainda. É uma coisa impressionante. O cigarro é uma coisa impressionante. Então, evitar fumo, o álcool, né? E principalmente quando se tem crianças, né? Porque isso vale para todo mundo. Esses dois não é evitar, são proibidos. Aí evita café, evita chocolate, evita excesso.
Muito bem. Obrigada aí pela correção. É proibido, gente. Fumo, seja de que tipo for, com cheirinho, sem cheirinho, né? Nada disso. Nada disso. E também bebida de qualquer tipo, proibido aí para a mãe que está amamentando e que está com criança pequena, né? E não é só lamentação. 60% das crianças que têm asma têm ou pai, ou mãe, ou ambos fumantes. E todos os pais querem o melhor para os seus filhos, né? Então, tá aí uma forma até mais simples de se fazer o bem para o filho. Tem uma boa motivação. Como é que a gente acessa o blog do pediatra? Qual é o endereço, doutor Silvio? É blog do pediatra UOL. Só, se for na procura, esse não é blog do pediatra, só /UOL. Certo, muito simples. Ali você pega um monte de informações, tem artigos variados, até de comportamento, lanche. Eu estou aqui no site, né? Tem falando também como incentivar a criançada a ler. Então, é bem variado. Vacinas, tanto de crianças como de adultos, né? Porque quando o adulto se vacina, ele protege a criança também. Então, doutor Silvio, muito obrigada pelas orientações. E no outro dia a gente volta a conversar com o senhor, dessa vez para falar do desmame, né? Que é outra fase importante na vida da criança e da mãe, né? Certo. Eu estou à inteira disposição para qualquer oportunidade que eu tiver de ajudar as mães a amamentar os seus filhos. Muito obrigada, doutor Silvio, e até o